E aí, pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo sobre osteoartrite, ou mais popularmente conhecido como artrose. Vamos entender mais ou menos o que é essa artrose, como ela se processa, como é analisada e, obviamente, que danos ela acaba causando e trazendo para o indivíduo que apresenta a artrose, ou cientificamente conhecida como osteoartrite. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Antes de falarmos sobre artrose ou osteoartrite, vale a pena definir dois termos para ficar claro: o que é uma artralgia e o que é uma artrite. Quando você fala de artralgia, o termo artralgia se refere à sensação dolorosa numa região articular. O termo algia vem do termo algos, que significa dor em grego, e artro de articulação, ou seja, você tem uma dor na articulação. Então, se eu chegar num hospital e reclamar que eu tenho uma dor na articulação falangiana proximal, ou seja, na falange, eu tenho uma artralgia. Tá? Então, se eu tiver uma dor em qualquer articulação, eu tenho uma artralgia. Normalmente, essa artralgia, essa dor, ela deriva de um processo inflamatório. Você já deve ter estudado inflamação. Então, determinados compostos inflamatórios são produzidos, lesões celulares levam à produção desses compostos inflamatórios e o indivíduo então acaba reclamando de dor, procura um médico. Normalmente a gente vai em médico quando alguma coisa dói, né? Então, a artralgia nada mais é do que uma dor na região articular. E essa dor na região articular, ela pode vir e normalmente vem de uma inflamação na articulação. Então aí eu tenho uma artrite. Então, quando eu tenho uma artrite, eu tenho uma inflamação na região articular e esta inflamação na região articular leva-me a sentir dor. Dor, artralgia. Então, ficou claro para a gente. Se é artralgia, é dor na região articular. Se é artrite, é inflamação na região articular. Então, nós temos vários modos de acabar levando a uma inflamação na região articular e, consequentemente, levando a uma artralgia. Então, nessas imagens, por exemplo, se eu tenho um trauma, né, uma lesão, uma fratura na região do ombro aqui, isso pode lesionar e com certeza tem grande chance de lesionar a minha articulação do ombro aqui direito aqui. E aí eu chego no hospital reclamando de dores nessa região, artralgia. Aí o médico vai analisar e ver que tem uma inflamação nessa região. Então ele vai falar que eu tenho uma artrite. Então eu tenho uma artrite, uma inflamação na região articular que levou a uma dor na região articular, uma artralgia. Pode ser devido a uma luxação, como vocês estão vendo aí, um deslocamento, uma fuga do plano articular. Então, deslocou, não fraturou, mas deslocou do eixo da articulação. É uma luxação, levou uma inflamação, porque houve lesão celular, produção de citocinas inflamatórias, sinalização inflamatória e, obviamente, levou a uma artralgia, uma sensibilidade maior à dor. Eu posso ter, como vocês estão vendo no esquema inferior esquerdo aí, eu posso ter uma inflamação, uma artrite causada por acúmulo de um composto químico produzido naturalmente pelo organismo como parte do nosso metabolismo de compostos nitrogenados, de proteínas, de ácidos nucleicos, DNA, RNA, o famoso acúmulo de ácido úrico. Surge a gota, uma inflamação causada por acúmulo de depósito de materiais naturalmente produzidos pelo metabolismo, e eu tenho então uma artrite causada por um processo químico, leva a uma resposta inflamatória, uma artrite, que leva a uma dor, uma artralgia. Eu posso ter uma artrite, que essa talvez seja a mais conhecida de vocês, como vocês estão vendo aí na figura à direita abaixo, vocês estão vendo uma deformidade nas articulações interfalangianas. Essa deformidade, por exemplo,
ocorre em pessoas que têm uma doença autoimune, ou seja, onde o sistema de defesa acaba atacando a articulação sinovial, né, ou seja, a cápsula, a membrana sinovial, acaba atacando aqui, é uma resposta autoimune, e você tem aí uma artrite reumatoide soropositiva. Essa artrite reumatoide soropositiva leva a fortes dores e deformidade da estrutura articular. Então, nós temos aí uma artrite e uma artralgia. Outras causas, nós temos a bursite, quando a bolsa, aquela estrutura sinovial, que parece uma almofadinha com líquido sinovial, que está presente ali para você evitar o atrito, por exemplo, do tendão com o osso, também sofre uma lesão. Você tem ruptura de tendão por um esforço repetitivo, por exemplo, até um choque mecânico. Tumor ósseo, entorses, nossa, esse aí do lado direito, abaixo, muitos já sofreram, né? Tá lá andando, correndo, pisa num buraco, aí tem uma entorse da articulação do tornozelo e leva lesões naquela articulação. Dá dor, muita dor, artralgia, levou a inflamação, uma artrite. Então, a artrite fica definido como sendo a inflamação na região articular, consequentemente gera dor, artralgia. Agora, já que falamos, definimos muito bem o que é uma artrite, o que é uma artralgia, vamos entender o que é uma osteoartrite, mais popularmente conhecida como artrose. Então, a osteoartrite é também denominada doença articular degenerativa ou popularmente conhecida como artrose. Se você lembra da sua aula de articulação, por exemplo, sinovial, você lembra que eu tenho aqui uma peça rígida óssea, outra peça rígida óssea, vamos imaginar ali a região entre o fêmur e a tíbia, lá na região do joelho, e eu tenho uma capa de uma cartilagem articular para fazer a região de articulação. Então, se eu começar a lesionar desgastar, inflamar, lesionar a região onde tem a cartilagem articular, aquela capinha, né, que fica sobre o osso, aquela cartilagem hialina, né, uma cartilagem mais clara, uma cartilagem rica em colágeno do tipo 2. Então, se eu começar a lesionar essa estrutura, o que vai acontecer? Eu vou lesionando essa estrutura, ó, vou lesionando, e a grande chance, então, da estrutura óssea A entrar em contato com a estrutura óssea B e elas começarem a se pressionar. Ou seja, eu estou diminuindo o espaço articular, eu estou diminuindo o espaço articular. E vamos lembrar de uma coisa que vocês devem ter visto em aulas de histologia, e para quem não viu, é fácil entender. Nós temos vários tecidos no corpo. Nós temos tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido nervoso. Nós temos vários tipos de tecidos. Vamos guardar essa imagem. Vários tipos de tecidos e todos têm que ser irrigados, têm que ser bem nutridos. Mas será que todos são bem nutridos? São bem irrigados? Nem todos. Os tecidos cartilaginosos, na sua maioria, não são praticamente bem nutridos. São tecidos que têm uma nutrição muito falha. A chegada de nutrientes é pobre. Eles normalmente não são vascularizados. Então, a riqueza de nutrientes que deveria chegar não chega. Então, quando eu tenho lesões naquela capinha, né, que cobre o osso, aquela cartilagem articular que é a hialina, lembre-se, ela é um tecido pobre em recuperação de nutrientes, já que ela não é bem nutrida. Então, quando tem uma lesão numa cartilagem articular, você acha que vai ser fácil recuperar? Vamos pensar. Se eu estivesse quebrando uma parede, vamos fazer uma analogia, quebrando uma parede na minha casa, quebrei, pá, pá. Aí eu falo para o pedreiro, olha, você vai consertar essa parede, mas eu não vou te dar nem tijolo, nem cimento, nem areia, nem pedra, não vou te dar nada, tá? Você vai consertar sozinho, aí sem nada também. O cara vai falar, mas é impossível consertar sem isso. Ah, tudo bem, então vou te dar só um pouquinho. Mas aí vai faltar para tampar todo o buraco que eu fiz na parede. Imagine, é isso.
que ocorre na cartilagem articular. A cartilagem articular ela é pobre em recebimento de nutrientes. Resultado, quando tem lesões, a taxa de recuperação dessa área é complexa, é dificultada, é pobre. Então, cuidado por ter lesões em cartilagens, principalmente cartilagem alina, que é uma cartilagem pobre. Então, o que vai acontecendo? Conforme tem um desgaste que eu tinha aqui, eu vou acabar o quê? Eu vou acabar tendo muito mais encontro de osso com osso. E o que vai acontecer com esse osso aqui de tanto pressionar osso com osso? Imagina, está pressionando ou a pressão sobre os ossos aumentando. Aí você vai ter que lembrar um pouquinho. Se não viu, a gente dá uma ideia. Existem células que constroem osso, vamos falar assim para quem não lembra. Existem células que estruturam, constroem ossos. São chamadas de osteoblastos. Osteo é osso e blasto é jovem, aquele que vai formar. Então vamos pensar, células construtoras de ossos, osteoblastos. Existem células que levam a uma, vamos falar, entre aspas, que elas reorganizam a estrutura óssea, como se comessem a estrutura óssea para ela sofrer uma remodelação, que é o termo que nós utilizamos. Existe um grupo de células chamada osteoclastos. Clastos vem do grego, significa corroer algo. Osteo, osso, ela corrói, mas ela não come ali, ela não fica jogando, ela joga ácido, na verdade, ela não fica comendo o osso. Na verdade, ela fica ali tendo uma reação, né, estimulatória. Essa reação pode ser por um estímulo dado pelo osteoblasto, tá? Então, o osteoblasto pode estimular. Aí, quando o osteoblasto é estimulado, ele estimula o osteoclasto a retirar material do osso, ou também por pressão, quando ocorre uma pressão sobre o osso, o osteoclasto ele é estimulado a remodelar, a reorganizar, a fazer uma modificação na estrutura do osso. Então, quando um osso está sendo pressionado sobre outro osso, devido à cartilagem que estava ali, está sendo danificada, o espaço entre eles era assim, agora está ficando menor e eles estão mais pressionando, esse osteoclasto começa a meio que modificar essa matriz, deixando ela mais maleável, enquanto o osteoblasto vai remodelando ela, e daqui a pouco surgem bicos, estruturas nesse osso, como se fossem bicos que vão surgindo devido a essa pressão. Isso vai remodelando esse osso. Isso ocorre muitas vezes em quem tem uma osteoartrite, porque conforme vai perdendo essa estrutura articular, essa cartilagem, o que vai acontecendo é que vai tendo uma remodelagem deste osso aqui e vão surgindo estruturas mais deformes nessa área. Isso ocorre em osteoartrite. E ocorrer para eu ter uma osteoartrite. Quais são as causas de uma osteoartrite? Nós podemos dividir estas causas em primárias e secundárias. Ou seja, as primárias são aquelas causas relacionadas a fatores metabólicos, químicos e mecânicos. Como, por exemplo, eu posso ter uma alteração na minha glândula paratireoide. A paratireoide, ela secreta um hormônio chamado PTH, paratormônio, PTH, e esse hormônio PTH, ele encontra receptores nos osteoblastos, que são aquelas células que constroem osso, acionando esses osteoblastos para que esses osteoblastos acionem os osteoclastos, aqueles que tiram material da matriz óssea, para que eles retirem esse material, então deixa o osso mais maleável. Então, se eu tiver um hiperparatireoidismo, eu vou secretar muito PTH, esse PTH vai acionar muito osteoblastos, para que os osteoblastos acionem os osteoclastos, para deixar o osso, acaba deixando o osso mais maleável, mais mole, deformando a estrutura óssea. Eu posso ter uma diminuição da síntese de colágeno, que infelizmente ocorre normalmente com o avanço da idade, acima dos 45 anos, há uma redução significativa da produção de colágeno em várias regiões do corpo, desde a pele, que a gente vê muito na pele, mas também em outros tecidos conjuntivos, como tecidos cartilaginosos e tecidos ósseos. Isso acaba modificando
a estrutura da matriz óssea. Eu posso ter uso inadequado de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios não esteroidais, como AS, como, vamos imaginar e falar marcas, mas tudo bem, os Dorflex da vida, todos esses medicamentos, eles causam uma alteração no processo de manutenção óssea. Uso de corticoides, medicamentos anti-inflamatórios esteroidais, como os betametasona, dexametasona, esses medicamentos também alteram esse processo e muitas vezes com o avançar da idade nós utilizamos mais esses medicamentos. Eu posso ter um trabalho que lesiona de tanto forma repetitiva essas articulações. Isso seria primário. E posso ter secundário, ou seja, uma osteoartrite secundária causada por traumatismo, por obesidade. Sim, lembre que o ser humano ele tem um probleminha sério. Ele é basicamente mesmo o único animal, basicamente pensando, que é literalmente bípede mesmo, que vive literalmente sem nenhum auxílio apoiado sobre duas estruturas que nós chamamos de membros inferiores. O restante nós não utilizamos. Ah, mas o chimpanzé também utiliza, mas muitas vezes ele utiliza um apoio das regiões dos membros superiores. O ser humano praticamente não utiliza. E o centro de gravidade acaba pressionando muito a estrutura que nós chamamos de coluna vertebral. Isso acaba lesionando, causando uma força, que se nós tivermos um sobrepeso, uma obesidade, a pressão sobre a estrutura articular vai ser cada vez maior. Isso vai estimular mais ainda a pressão de osso sobre osso, irá estimular ainda mais os osteoclastos a remodelarem a estrutura óssea e causarem alterações nessa estrutura. Nós vamos então imaginar que existem fatores então que desencadeiam, né, a osteoartrite. Fatores, como eu falei para vocês, que envolvem alterações que ocorrem do nosso envelhecimento, alterações hormonais, uso de medicamentos e também determinados compostos que nós buscamos, como o tabaco. Esses compostos levam a respostas inflamatórias. Estas respostas inflamatórias levam a alterações de respostas celulares na região da matriz óssea. Isso acaba alterando a produção de colágeno, isso acaba estimulando a degradação de colágeno, de proteoglicanos, que são compostos que fazem parte da matriz óssea e da matriz cartilaginosa, levando a uma degradação principalmente da matriz cartilaginosa, que é uma matriz que não se recupera bem, como nós já dissemos, uma matriz que recebe poucos nutrientes, com resposta inflamatória, liberação de proteases, citocinas pelas próprias células que mantêm a matriz cartilaginosa, chamada condrócitos. Condro é cartilagem, em grego, e cito é célula, ou seja, as células cartilaginosas acabam, devido ao efeito de processos inflamatórios, por exemplo, o uso do tabaco, a obesidade faz com que os adipócitos liberem fatores inflamatórios, ou seja, esses compostos como o uso do tabaco, que leva a processos inflamatórios, a obesidade, que libera compostos inflamatórios, faz obviamente com que haja alteração de resposta de condrócitos, isso altera a matriz cartilaginosa, que se torna menos resistente e automaticamente você tem o quê? Uma pressão de osso sobre osso, e aí vem aquela história de osteoblasto, osteoclasto e aquela alteração na deformidade óssea. Então, nós temos aqui mostrado nesse esquema, né, que vocês estão vendo, uma alteração cartilaginosa ali. Você tem na sua esquerda, acima, mostrando uma articulação cartilaginosa, né, íntegra. Você vê uma articulação sinovial íntegra. Você vê ali um osso A, um osso B, e você vê entre eles a cartilagem. E no esquema ao lado, você vê que houve uma alteração dessa matriz cartilaginosa e, obviamente, você observa, então, que houve uma alteração na estrutura óssea. Agora embaixo, olha que interessante. Aí embaixo você tem um raio-x. Por que é interessante quando eu analiso um raio-x? Num raio-x, eu dificilmente vou conseguir ter uma imagem boa de tecidos moles, como é o caso
do tecido cartilaginoso, que não é um tecido mole, é um tecido semi-rígido, mas é um tecido que tem muito mais água que o osso, tá? O osso tem aquele cristal de hidroxiapatita, ele tem uma densidade maior que dificulta, né, a ultrapassagem pelos raios-x. Então, o raio-x bate, reflete na chapa e você consegue ver um contorno melhor do osso. No caso da cartilagem, que está entre os dois ossos, o raio ultrapassa com maior facilidade devido à maior riqueza de água. Mas o que serve para eu ver direitinho nesse raio-x? Na sua esquerda, observe a articulação que você está vendo ali. Ó. Você está vendo a articulação ali do joelho, né? A gente está vendo ali a articulação do joelho nos dois esquemas embaixo. No esquema à esquerda, que não tem a legenda, você observe o espaço articular. Quando você vai pegar o raio-x, dá uma olhada no espaço articular ali. Ó. Tem um espaço, tá? Esse espaço está mantido, é um espaço que você observa que é uniforme, mantendo ali uma articulação. Aquele espaço é onde estaria ali a região articular. Vá no esquema à sua direita, onde tem a legenda do raio-x, você vê que você não tem uma uniformidade do espaço, tem uma parte que está mais encostada quase um osso no outro, e você vê o que acontece. Você vê que está escrito ali osteófitos. São esses bicos que acontecem quando um osso entra em contato com o outro e força a ação dos osteoblastos e osteoclastos para remodelar o osso. Vai como se criando um bico que vai surgindo, são chamados de osteófitos. Osteófitos formam os bicos. Ah, eu já vi falar de bico, mas a minha mãe fala bico de papagaio. Não sei se é a mesma coisa. É a mesma coisa sim. Porque, principalmente na coluna vertebral, ele forma mais uma deformidade que encurva para a parte inferior, e aí popularmente conhecido como bico de papagaio. Então, quando você pegar um raio-x, dá uma olhada principalmente no espaço articular, se há uniformidade, deformidade e se há também uma alteração da estrutura óssea, do padrão anatômico do osso. Tudo bem? Como eu falei da coluna vertebral, vamos lá. Por que a coluna vertebral? Porque a coluna vertebral está submetida a uma grande pressão da gravidade. Nós somos bípedes, nós parecemos literalmente um prego em pé, onde o martelo que a gravidade fica batendo. E obviamente, quando a gente é jovem, nós temos uma maior capacidade de resistir a essa pressão, mas com o envelhecimento, essa capacidade é reduzida. E, obviamente, a articulação naquela região vai sofrer muito mais. Vamos só relembrar uma coisa, que na coluna vertebral, entre os corpos das vértebras, você tem os discos intervertebrais, ou sínfise intervertebral. É um tipo de articulação chamado articulação cartilagínea. Por quê? Porque aí, na verdade, você tem uma almofada, né? Você tem uma almofada que fica entre os corpos das vértebras, como você vê ali. É uma almofada, um coxim. Imagina a almofada da sua casa. Então, você tem a almofada na sua casa. Essa almofada está lá, imagina uma almofada feita de couro. Então, você tem a capa da almofada e você tem um recheio dentro dessa almofada. A capa da almofada, aí nesse caso, nós vamos chamar de ânulo fibroso ou anel fibroso. É feito de uma cartilagem, chamada cartilagem fibrosa. Então, a capa da nossa almofada é feita por várias voltas de uma capa chamada ânulo fibroso ou anel fibroso, que é feito de uma cartilagem chamada cartilagem fibrosa. Lembre-se, cartilagem não é muito bem fácil de se regenerar. Já no meio, nós temos o recheio da almofada. No seu travesseiro são flocos, são espuma. Nesse caso, é tipo do material gelatinoso. Imagine aquele álcool em gel que você utilizou aí durante a pandemia e utiliza ainda para fazer antisepsia, né? Ou seja, aquele álcool em gel, imagina algo fabricado parecido
no ser humano. Então você vai ter a capa da almofada, que é chamado de ânulo ou anel fibroso, e um recheio gelatinoso chamado de núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo ele tem uma série de compostos como ácido hialurônico, condroitina sulfato, heparana sulfato, que são compostos classificados como proteoglicanas que atraem água. Eles gostam de atrair água para manter esse disquinho bem cheinho e ótimo de servir de amortecedor. Então nós temos ali o disco intervertebral. Quando você é jovem e você não fuma, você não está sobrepeso, você tem uma boa hidratação, normalmente esse disco ele tem uma boa espessura e uma boa capacidade de, vamos falar assim, de amortecimento. Tá? Então aí eu tenho disco intervertebral, ânulo fibroso, anel fibroso, de cartilagem fibrosa, núcleo pulposo que está recheado ali. O que acontece, de novo, imagine o seguinte, que eu não tenho o peso ideal, estou sobrepeso, sou tabagista. O que vai acontecer? Esse disco ele pode reduzir a espessura dele, diminuir a espessura dele. Wagner, mas imagina que eu sou uma pessoa que não sou não sou obeso, sou bem magrinho, não fumo, tal, tal. Eu posso ter uma diminuição desse disco? Normalmente a gente tem. Tem com o envelhecimento. No nosso envelhecimento, obviamente, nós produzimos menos desses compostos, diminuímos a produção das proteoglicanas, que são aquele ácido hialurônico, condroitina. Esses compostos que estão fazendo parte daquela gelatina que está dentro do disco intervertebral, diminuindo, também diminui a chegada de água, a hidratação do disco. Ou seja, com o desgaste, com a idade, esse disco vai ficando menor entre as vértebras. Por isso que a gente vai também diminuindo, né, de tamanho. As pessoas falam, nossa, quando eu era jovem, eu tinha 1,80 m, agora eu tenho 1,79 m, 1,78 m. O que aconteceu? É porque, obviamente, cada disquinho deu uma diminuída e, obviamente, sua estatura ficou menor. E também essas curvas que nós temos, né, na coluna, essas curvas também elas vão sofrendo uma amplificação e você vai ficando mais curvado, isso é normal. Então essas lordoses, elas aumentam. Então você tem uma alteração sim na coluna vertebral, e isso acaba forçando mais e mais essa região articular, porque está com espaço articular menor e a chance aí de osso com osso, ó. E aí que vai acontecer? Olha só, o normal, a sua esquerda e a sua direita, a artrose, olha só, osso com mais batendo com osso, o que acontece? Dá uma deformação óssea, os osteoblastos, osteoclastos. Opa, surge de novo os osteófitos. Olha aí, papagaio. Surge o famoso bico de papagaio, que são essas projeções ósseas relacionadas a essa alteração na estrutura da região articular dos corpos vertebrais, na região onde ficam os discos intervertebrais. Aí você tem os osteófitos, tá? Normalmente, então, isso vai ter uma causa, mas essas causas, muitas vezes, estão relacionadas à obesidade, a doenças inflamatórias, uso de medicamentos, tabagismo, sedentarismo, tudo isso somado, você vai tendo essas alterações. Mas lembre-se, com o nosso envelhecimento, nós temos uma diminuição, mas não quer dizer que eu terei os bicos de papagaio. Posso ter um ou outro, mas normalmente, se eu tiver uma boa atividade física, mantiver o peso adequado, não fizer uso de tabaco, não fizer uso inadequado de medicamentos, cuidado com a medicalização, tudo isso, tendência é que não seja, não sofra disso, não tiver nenhum acidente, nada disso, nada que altere, a tendência é que dê tudo certo, a não ser que eu tenha um componente genético que facilite esse processo, que também pode ocorrer. Tá? O que nós podemos ver? Aqui nós estamos vendo um raio-x, onde você consegue ver osteófitos na região da cervical, tá? Você está vendo ali a região cervical, onde você tem ali os osteófitos. Muitas pessoas que trabalham assim, ó, digitando toda hora, ficam forçando. Isso vai forçando também o próprio trabalho, leva a isso. Você vê à sua direita com mais detalhe essas projeções, esses bicos, os famosos bicos de papagaio aí, ó. Os osteófitos que acabam acontecendo. Wagner, para ver osteófito,
que exame eu peço? Normalmente a gente vai pedir raio-x ou tomografia computadorizada. Por quê? Raio-x e tomografia computadorizada, na verdade, são as vertentes do mesmo exame. Na verdade, são raio-x e a maior densidade óssea vai facilitar isso, já que o osteófito, na verdade, são projeções ósseas da deformidade óssea, dessa remodelação óssea. Então, seria ideal pedir um raio-x, né, e uma tomografia. Não que não seja possível ver numa ressonância, só que a ressonância a gente pede mais para tecidos mais moles, porque a ressonância trabalha mais com alterações dos átomos de hidrogênio, uma estimulação dos átomos de hidrogênio, e você lembra que hidrogênio está muito presente em água, né, H2O, então muito mais fácil citar tecidos que tenham mais água. Tá? Então, a ressonância seria melhor para ver outro tipo de patologia relacionada à região osteoarticular. Se eu quiser ver um bico de papagaio, algo disso, uma osteoartrite, fica muito mais fácil eu pedir um raio-x, uma tomografia computadorizada, eu vou ter uma clareza maior da estrutura óssea. Então quer dizer que osteofitose, que esse bico de papagaio só ocorre em coluna vertebral, não ocorre em outro lugar do corpo, então só tem que me preocupar com a coluna vertebral. Não, pessoal, lógico que não. Pode acontecer em qualquer região de articulação. Olha aí, para você ter uma ideia. Isso daí é na região da articulação, né, do fêmur com a região do quadril. A articulação ali entre a cabeça do fêmur e a região do quadril, onde a cabeça do fêmur entra aí, né, lá no acetábulo. Tudo bem? Você lembra disso, né? Então essa região ali do quadril, você tem a cabeça do fêmur ali, e você vê que houve um desgaste ali, Então houve uma falha, aquela cabecinha, aquela capinha de cartilagem ali foi danificando, e você vai gerando alterações. O número 1 na figura direita, que é um raio-x, mostra a diminuição do espaço articular. Olha lá, no raio-x você consegue ver bem a diminuição do espaço articular. O 2 e o 3 são bicos. Opa, o bico de papagaio. Sim, uma osteofitose nessa região. Então, você observa que não só na coluna vertebral tem osteofitose, ou seja, os osteófitos, como eu tenho também em outras regiões articulares. Muitas vezes o que a gente faz de tratamento aí, faz uma cirurgia, retira-se a capinha de cartilagem, retira-se às vezes a cabeça do fêmur e coloca-se uma prótese. Foi a que foi submetida, o então presidente do Brasil, ele foi submetido a um tipo de cirurgia desse há algum tempo atrás. Então, isso é algo que pode acontecer. Wagner, gera dor? Lógico que pode gerar dor, mas pode gerar dor muitas vezes se comprometer estruturas neurais. Normalmente a osteofitose, na maioria das pessoas, dependendo, não causa dor, é assintomática, mas pode ser que ela progrida para um grau mais elevado, prejudicando, causando, levando até uma hérnia de disco, algo desse tipo. Aí sim pode ser que cause dor. Só para deixar claro, isso não é hérnia de disco. Hérnia de disco, quando você fala hérnia de disco, você tem uma alteração aí, não é na estrutura óssea, né, no deslocamento ali, que acaba provocando uma alteração na estrutura óssea, ou uma lesão da cartilagem articular, que acaba pressionando o osso sobre o osso, como ocorre na osteoartrite. Quando eu falo de hérnia de disco, é uma alteração na estrutura chamada disco intervertebral, que tem aquele recheio que eu chamei de núcleo pulposo, que fica dentro do disco, ele tem um deslocamento e às vezes ele chega a pressionar a região nervosa, causando dores. Então é outro processo, como vocês veem no esquema, ali é uma alteração do disco, aí normalmente você tem uma progressão para dor, você tem uma alteração que leva a uma sensibilidade dolorosa maior, tudo isso é hérnia de disco. Aí tem irradiação de dor para regiões distantes do local. Então aqui tem até as classificações da hérnia de disco, né? Então você vê que nesse caso você tem a hérnia de disco. E nessa mesma imagem, olha só que interessante, você tem ali uma diminuição do espaço do disco lá embaixo, você está vendo no final ali, aí a região lombar, né? Nas últimas vértebras lombares ali, L3, L4, L5, você começa a ter alterações, diminuição do espaço do disco e até osteófitos causando por essa diminuição ali, né? Essas projeções. Então ali eu tenho uma degeneração do disco, né? Causando ali alterações. E você tem
é a hérnia de disco, que é a projeção desse disco aqui numa imagem, né, que fica melhor para você ver, uma imagem, né, cirúrgica, aí você vê o disco e a hérnia de disco, né, ou seja, essa parte branca é a medula espinhal, e aí a região do disco foi e pressionou e causando dores muito fortes. Nesse caso, como é um tecido mole, fica melhor eu observar numa ressonância magnética, onde você consegue ver onde está mostrando essas setas amarelas, elas estão apontando bem para a medula espinal, e você vê que você tem lá um disco normal, bem hidratado, cheinho, bonitinho, dá para ver bem. Um disco, uma desidratação do disco, já começa a ter uma protusão ali no segundo esquema, onde você vê já beijando ali, vamos falar assim, a medula espinal, e no final você tem uma protusão do disco, que aí deve causar dores e radiação de dor. Então, só para você ter uma noção. Espero que eu tenha ajudado vocês. Isso foi um resumo do que a gente pode entender sobre artrite, osteoartrite, para diferenciar o que é osteoftose, bico de papagaio. Qualquer dúvida eu estou à disposição e pode contar comigo. E qualquer dúvida tem meus contatos aí. E foi um prazer, né, passar essa informação para vocês. Qualquer coisa, né, só me procurar. Um grande abraço.